Como eu devo impor o limite para crianças de 4 a 5 anos que chegam à escola com perfil de reizinho mandão, não obedecendo os comandos e agredindo os colegas e profissionais da escola? Meu nome é Carla Moreno, sou psicóloga e vou responder a essa pergunta que surgiu após o vídeo da maratona Coisa de Criança. Primeiramente, eu preciso dizer que eu admiro muito essa profissão. Acho que é uma responsabilidade muito grande a gente se tornar um professor, um educador, lidar com educação. É algo, uma profissão admirável mesmo. Sou filha de professora, atualmente sou professora, educadora e gestora pedagógica, então tenho um respeito muito grande pela escola, pelo ensino, pela aprendizagem e acho que realmente tem um papel fundante na vida de todo mundo. Acho que essa pergunta foi muito pertinente, e principalmente vindo da pessoa que veio, que é uma pedagoga que é atuante, que busca se especializar, que está sempre procurando fazer a diferença na área da educação. Queria agradecer muito pela pergunta. Hoje em dia, um dos maiores problemas que a escola vem enfrentando é justamente a questão da indisciplina, né? E não tem uma receita pronta para a gente poder fazer isso, como tudo na vida, né? Quando se diz de relação, quando se diz de pessoas. Porque a gente precisa entender que quando se trata de pessoas, a gente precisa pensar que ninguém sai ileso de um encontro com o outro. Sempre a gente deixa uma marca, seja ela positiva, seja ela negativa. E isso faz toda a diferença de como essa pessoa vai internalizar e como que ela vai, então, externar isso tudo que ela vivenciou. Então é muito importante a gente entender que quando a gente está indo de encontro com um outro ser humano, a gente precisa também ter muita empatia e se colocar no lugar dele. E com o passar do tempo, a escola ela veio, além do desafio que ela já tinha de ensinar, ela acaba tendo que ter lidar com uma outra vertente de desafio, que é justamente reinventar esse saber, né? Lidar com a nova forma de buscar um caminho para viabilizar essa aprendizagem. E isso vai de encontro com tudo aquilo que a gente está de avanço, de tecnologia, né? Muitas vezes aquilo que a gente aprendeu há um mês já mudou e está sempre em constante transformação, inclusive a informação, inclusive o saber. Então a gente precisa entender que isso realmente precisa ser atualizado, o ensino, a educação, ela precisa ser repensada, né? Mas as pessoas também precisam ter a sua parcela e se colocar nisso, se propor a fazer a diferença também. Então vamos lá. Um ponto muito importante para a gente entender é que a intenção da agressividade, a maior parte dela, ela é inconsciente. A criança, ela está, na verdade, tentando lidar com aquilo que ela não dá conta no momento, aquilo que ela ainda não tem ferramentas, ainda que ela não consegue nomear. Então, isso pode ser algo que ela está pedindo, na verdade, uma ajuda. Ela não está sabendo ainda nomear aquilo que ela está sentindo, ela não dá conta de colocar aquilo para fora em palavras, em atitudes, e algumas crianças choram, outras se retraem, algumas realmente levam para agressividade, porque tudo diz também de um contexto, do meio que ela está inserida, da forma com que ela vivenciou essa experiência primeira. Então, tem muita coisa envolvida nessa questão da agressividade. E como nós sabemos, a agressividade ela não é desencadeada somente pela ausência de limite ou tolerância excessiva dos pais, mas ela pode vir também de uma violência física, violência emocional, perda de um ente querido, às vezes o nascimento de um irmãozinho. Então, tem muitos outros fatores que a gente precisa avaliar. Não é simplesmente aquilo que a criança está apresentando no momento. Isso diz de um sinal, pode dizer de um sinal, mas pode estar envolvendo outras questões internas que precisa muitas vezes de ajuda profissional. E isso não tem como a gente precisar, por exemplo, um tempo, não dá para ter respostas rápidas, até porque a gente fala de tempo de cada um.
A gente fala de um tempo do sujeito, a gente fala daquilo que cada um dá conta de lidar. Então, muitas vezes a gente espera algo muito rápido, mas não é necessariamente o que vai acontecer. Então, vamos lá. O que acontece? O diálogo ele é sempre o melhor caminho. Porque quando a criança ela sente que a escola é um porto seguro, fica muito mais fácil de conduzir, de contornar qualquer situação. Então, manter a calma é o primeiro passo para conseguir dar conta de lidar com isso. Segundo, a gente precisa visitar e revisitar o tempo inteiro as nossas posturas, a forma com que a gente responde também a um momento nosso onde a criança não faz aquilo que a gente gostaria. Porque quando a gente responde de forma agressiva, ela entende que ela precisa retrucar aquilo e não que ela precisa dar uma resposta diferente. Restabelecer, então, um vínculo de confiança, de atenção. A criança precisa entender que ela não precisa disso para ser vista, né? Ela não precisa disso para chamar a atenção. E às vezes não é só chamar a atenção que ela quer, mas é a forma com que ela tem carinho, amor, porque às vezes isso é um desencadeante da agressividade, a falta de atenção, a falta de carinho. E a criança vai entendendo que ela não precisa daquilo para poder realmente ter uma atenção voltada para ela. Outra coisa que funciona muito bem, não só na escola, mas também em casa, é o quadro de combinados, quadro de tarefas, aquilo que é o que você se espera, que você espera dele. Uma coisa que funciona muito bem também são as atividades lúdicas, as brincadeiras, os jogos, trabalho em grupo, trabalho em equipe. A criança começa a aprender a compartilhar as coisas, os momentos, aprende a respeitar o outro e consegue entender também a partir do corpo que não precisa externar aquilo daquela forma. Isso pode ser feito dentro da sala de aula, pode ser feito na aula de educação física também, muitas vezes é, pode fazer um trabalho conjunto, né? A professora de educação física com a professora de sala. Dá para fazer um trabalho bacana e isso pode ajudar muito, inclusive com os combinados. Colocar a criança, então, para ativa, trabalhar a psicomotricidade e trabalhar esse domínio de corpo também, domínio das emoções. E é importante a gente lembrar que quando a gente não gerencia também a nossa emoção, a gente não consegue ensinar para o outro esse controle. A gente não dá conta de mostrar para o outro o que ele está fazendo, porque a gente não consegue reconhecer em nós mesmos. Então, se a gente reconhece em nós, a gente consegue mudar um pouco a forma que a gente entrega isso. Quando a gente entrega isso de forma diferente, o outro tem que agir de forma diferente. Por quê? Porque é uma resposta que ele vai te dar a partir daquilo que você está apresentando para ele. No caso, o professor, ele vai ser o mediador disso tudo, então ele tem que ser mais um profissional, na verdade, que vai instruir, então ele tem que ser instrutivo, muito mais do que agressivo, do que impositor. Então, no caso, evitar comparação, evitar apontar o outro como referência, né? Dá para a gente poder fazer essa mediação de uma forma que fique mais tranquila para a criança entender o porquê, que a regra funciona para todo mundo, verdade, mas que ele precisa entender que ele é que não está seguindo os combinados. Mas isso não precisa ser de forma agressiva, impositiva. Dá para a gente colocar isso de uma forma mais branda, que a criança vai entender, com sentido, né? Colocar um sentido naquilo que ela tá fazendo ou deixando de fazer. Outro ponto muito importante é proporcionar para a criança uma oportunidade para ela pedir desculpas. Porque ela precisa entender que o que ela fez teve consequências e que ela precisa realmente, então, se colocar e tentar fazer com que o que ela fez, as pessoas entendam que ela está arrependida. Né? Claro que isso não pode ser de uma forma humilhante, não é? Porque a intenção não é essa, mas é oferecer para ela uma oportunidade de se redimir daquilo que ela fez e fazer diferente. Então, a gente pode criar um ambiente
diferente. Até sugiro nesse momento revisitar algo que vocês estudam bastante na teoria de vocês. Eu estudo menos, mas ainda estudo um pouco também. Sobre o Piaget, na hora que ele fala sobre assimilação e acomodação, principalmente nesse retorno agora de aula, né? Porque é onde a criança tem que se readaptar, né, ao contexto escolar. Então, é interessante que isso seja feito já desde o início, para que a criança já consiga, então, entender a complexidade desse contexto e assimilar aquilo de uma forma tranquila. Para quê? Para ela criar novos hábitos, para que ela consiga, então, conduzir esse novo ano de uma forma diferente, não é? Então, isso é muito importante, fazer esse revisitar os saberes e colocar também mais ainda em prática, porque realmente é muito importante, é um papel muito importante de colocar o limite, e é uma responsabilidade muito grande quando se trata principalmente dos filhos, né, de outras pessoas. Quando já é nosso, já é realmente algo muito importante, muita responsabilidade, mas quando a gente está falando da responsabilidade na escola, ela também é muito grande. Então a gente tem que ir realmente com muito cuidado, com muito carinho, principalmente porque a gente está falando de criança. Então a gente precisa ter muito respeito em relação ao que ela vivencia, porque a gente está formando, então, os nossos futuros adultos. E um outro ponto, não menos importante, a família ela precisa realmente ser inserida nesse contexto. E eu entendo que a família muitas vezes não quer saber que o filho tá dando problema, que tá com dificuldade, mas trazer os pais para a escola é importantíssimo. Manter uma relação conjunta, tanto com os pais quanto com os profissionais que atendem essa criança, é muito importante, até porque não adianta um ambiente ele conseguir lidar com as situações, chegar no outro ele não conseguir todo esse aparato para ele conseguir mudar o hábito. Então é uma coisa que precisa ser feita em conjunto. Todos precisam estar à parte em prol da mesma criança, né? E a família realmente ela precisa, então, talvez se colocar mais nesse papel também, porque ela também precisa, talvez, de uma reestruturação, vai depender de cada caso, né? Então, assim, é um processo que vai depender das pessoas que estão envolvidas e é no tempo de cada um. Não dá para a gente tentar acelerar o tempo das pessoas, porque cada um vai lidar de uma forma com aquilo que vivencia, com as experiências. Então, eu espero que tenha respondido a questão, espero que tenha ajudado. Acredito que o papel da escola é muito importante. Eu tenho acompanhado várias escolas, porque eu atendo crianças, não é? E eu vejo que tem muitas pessoas empenhadas em se colocar como profissionais realmente de valor. Então, a gente tem ainda muita chance de ter muito sucesso em relação à educação, né? Eu acredito que a escola, quando eu falei no vídeo anterior, a questão de empurrar a responsabilidade e apontar a falha, é no sentido de que o que acontece? Mudaram, então, a cultura, a tecnologia chegou mudando muita coisa, mudou a informação, mudou a forma de aprender, mudou a forma de ensinar, mudou a responsabilidade, ela não é mais só de um ou de outro, ela é compartilhada. Então, precisa, na verdade, ter uma mudança de formação. Precisa ter uma mudança de formação, não só as crianças, os profissionais, os adultos, todos nós precisamos revisitar o nosso saber, precisamos revisitar as nossas escolhas e precisamos revisitar o nosso fazer todos os dias. Por quê? Porque só isso vai fazer com que a gente consiga, então, atuar realmente de forma assertiva. É muito importante que a gente esteja, então, ativo tanto no nosso papel profissional quanto no papel pessoal, porque
a gente precisa também entender que quando a gente vai tratar o outro, a gente precisa ter empatia, a gente precisa então se colocar no lugar do outro e entender como que seria também se fosse a gente vivendo ali, como que a gente gostaria que fosse tratado nessa relação. Mas agradeço muito a oportunidade, espero que tenha ajudado. Muito obrigada, até a próxima.